pessoal, tudo beleza? Saiu a primeira convocação da Seleção Brasileira de Futebol, se preparando aí para as eliminatórias da Copa do Mundo. A primeira convocação aí do interino, ou será que não é interino, hein? Para mim, eu acho que ainda o Fernando Diniz vai ficar no comando da Seleção Brasileira. Não vem, Thiagotti não vem mais ninguém, vai ficar o Fernando Diniz, apesar dele ter apenas um ano de contrato com a CBF, pelo menos por enquanto, tá? Mas diz aí desde já o que você achou dessa convocação da Seleção Brasileira, quais são os que você convocaria, os que você não convocaria. Participe com a gente aí, interage, te inscreve no canal, aquela coisa toda, né? A convocação é para 2 jogos da primeira e segunda rodada das eliminatórias da Copa do Mundo de Futebol para a próxima Copa do Mundo. Já é Copa do Mundo, portanto, daí a importância, inclusive, desta convocação do Fernando Diniz. Os jogos vão ser dia 8 de setembro contra a Bolívia, em Belém, no Brasil, e também em Lima, no Peru, Brasil e Peru, né, ou Peru e Brasil no caso, dia 12 de setembro. É inegável, né, que a seleção brasileira é favorita diante dessas duas seleções em condição aí de igualdade. O Brasil deve somar 6 pontos nestas 2 primeiras rodadas. Deve, mas é aquela história, é futebol, né? A gente torce para que isso aconteça. É inegável que a seleção brasileira deveria, pelo menos, não digo passar o trator, ganhar de goleada, mas deveria vencer, com dificuldade, com algumas complicações em determinados momentos, em determinados jogos também, mas a gente sabe, né, que o Brasil é muito mais time do que a Bolívia, muito mais time do que o Peru, portanto, tô acreditando em 6 pontos nesses 2 primeiros jogos das eliminatórias da Copa do Mundo, hein? O que você acha? Mas vamos lá falar sobre a relação, então, dos convocados, os atletas que foram chamados pelo Fernando Diniz nesta convocação. Confere na tela aí pra gente conferir de perto, então? Vamos lá? A seleção brasileira tem os convocados aí, os goleiros, né? Começando pelos goleiros, o Alisson do Liverpool, o Ederson do Manchester City e o Bento do Atlético Paranaense aparecendo aí na convocação. Na defesa tem o Gabriel Magalhães do Arsenal, o Ibanez do Al-Ahly, o Marquinhos do Paris Saint-Germain, o Nino do Fluminense, o Danilo da Juventus da Itália, o Wanderson do Mônaco, o Caio Henrique também do Mônaco, o Renan Lodge do Olympique de Marselha. No meio-campo, a gente vai acompanhar aí o André, do Fluminense, o Bruno Magalhães, do Newcastle, o Casemiro, do Manchester United, o Joelinton, também do Newcastle, o Rafael Veiga, do Palmeiras, fechando o meio-campo. E no ataque, Antony, do Manchester United, o Gabriel Martinelli, do Arsenal, o Matheus Cunha, do Wolverhampton, Neymar, do Al-Hilal, Richarlison do Tottenham, o Rodrigo do Real Madrid, o Vinícius Júnior também do Real Madrid, fechando os convocados. São estes, portanto, os nomes chamados pelo técnico Fernando Diniz, interino, nem tão interino. Vamos lá como é que vai ser aí essa história do Fernando Diniz na seleção brasileira. Durante a coletiva, durante as manifestações, foi falado, claro, do Neymar, sua ida para o futebol árabe e a esperança que o Fernando Diniz tem que o Neymar possa escrever novas e grandes páginas da sua história no futebol. Já foi campeão olímpico, numa seleção que ainda não havia recebido, né, o ouro olímpico. Neymar foi um dos protagonistas do título, dos 2 títulos, na verdade, mas lá no primeiro ainda, no Maracanã, que acabou sendo muito comemorado, com certeza, aquela medalha de ouro da seleção brasileira. Depois foi novamente campeão olímpica, mas muito se espera de uma possibilidade do Neymar. Será que ele vai ser protagonista de um possível título da Copa do Mundo de Futebol? O Fernando Diniz espera isso. Foi falado bastante do Neymar. Foi falado também sobre o Paquetá. Ele estaria aí numa pré-lista de convocados, acabou sendo retirado em função da notícia da investigação do Paquetá sobre possíveis manipulações aí de apostas esportivas, algumas situações aí que estão sendo avaliadas. Isso também foi falado na coletiva. Além, é claro, da convocação de atletas do Fluminense, a não convocação de atletas do Botafogo, atual líder do Campeonato Brasileiro com folga, a não convocação de atletas do Flamengo,
que tem aí um investimento espetacular, vem conquistando muitos títulos nos últimos anos, não tem ninguém do Flamengo também nessa lista da seleção brasileira. O que você achou dessa lista? Quem você convocaria? Quem você tiraria? Quem você não convocaria? Enfim, deixe seu comentário, participe, interaja junto com a gente por aqui. A gente vai estar torcendo. 8 de setembro contra a Bolívia, 12 de setembro contra o Peru. Vai começar a Copa do Mundo. Por enquanto é eliminatórias, mas já é jogo de Copa do Mundo. Valeu, pessoal. A gente se fala numa próxima. Aquele abraço. Até mais. Tchau, tchau.